Olá, meninos! Nesse vídeo eu trouxe para vocês a leitura de um conto. Ele faz parte de uma coletânea de contos da Conceição Evaristo, intitulada Olhos d'Água. E esse conto que eu vou ler para vocês também traz esse título, Olhos d'Água. Vamos lá? Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa onde estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa e carregada pergunta com tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do seu corpo. Da unha encravada, do dedinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no couro cabeludo em meio à cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava e o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para suas filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro de muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela saía cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo por comida. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela cheia de fome pareciam debochar do vazio de nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam de salivar comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos e colo,
e diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem e repartia em pedacinhos. E enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas, temendo que nosso frágil barraco desabasse sobre nós. Eu não sei se o lamento pranto de minha mãe ou se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que nossa casa balançava com o vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia me lembrar qual a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que estava fora da minha cidade natal. Saíra da minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs haviam ficado para trás, mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas das minhas tias e todas as mulheres da minha família. E também, já naquela época, entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais que desde a África vinham arando a terra vida com suas próprias mãos, palavras de sangue. Não, eu não esqueço dessas senhoras, donas de tanta sabedoria. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero de não me lembrar como seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo o ritual de descoberta dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos da minha mãe era cor de olhos d'água.
Água, rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço uma brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando, encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Conceição Evaristo. É isso, meninos. Um grande beijo. Estou com muita saudade. E até logo.